As serviçais ajudavam Lucina a se preparar para sua noite com o rei Rakan. Tite, admirando o cabelo recém-lavado de Lucina, comentou que agora, com a tintura amarela finalmente removida, ela certamente conquistaria o coração do rei. No entanto, as outras serviçais demonstravam uma preocupação pouco sincera com a aparência magra de Lucina, questionando se ela conseguiria suportar a primeira noite com o rei. Questionavam se Lucina conseguiria sobreviver com um corpo tão frágil, o que deixou Tite visivelmente irritada. Lucina, intrigada, perguntou a que se referiam quando mencionaram sobreviver. As serviçais riram, e a de olhos azuis questionou se Lucina sabia a verdadeira razão, pela qual o rei não se envolvia com nenhuma mulher. A de cabelos castanhos respondeu que o motivo era a preocupação de que elas morressem após a primeira noite com ele. Assustada, Lucina quis saber mais, mas as serviçais fingiram desentendimento, alegando que ninguém sabia ao certo, apenas que talvez nenhuma mulher fosse capaz de suportar a grandeza do rei. Tite agarrou o braço de Lucina, oferecendo apoio e encorajamento, garantindo que ela conseguiria enfrentar a situação. Levando-a para longe dos comentários maldosos das serviçais, Tite prometeu que Lucina teria um lindo bebê e se tornaria uma rainha. Enquanto ponderava sobre os comentários das serviçais, Lucina se perguntou se Rakan seria cruel na cama. A noiva do rei dragão. O rei Rakan aguardava Lucina em seu quarto. Quando ela finalmente entrou, ele ficou hipnotizado pela sua beleza e a elogiou calorosamente. Colocando sua taça de vinho de lado, ele pediu que ela se aproximasse. Elogiou o cabelo de Lucina, indignado por terem tentado escondê-lo com aquela tinta amarela de má qualidade. Lucina corou, encantada por receber um elogio pela primeira vez. Aproximando-se dela, Rakan sussurrou em seu ouvido se ela desmaiaria se ele a beijasse, fazendo-a corar ainda mais. Lucina balançou a cabeça, sinalizando que estava pronta para lidar com isso. O rei se aproximou com suavidade e beijou delicadamente os lábios de Lucina, fazendo seu coração disparar, com o toque suave e caloroso dos lábios dele. Ele removeu o roupão, fazendo com que Lucina desviasse o olhar para suas tatuagens. Percebendo sua atenção em seu corpo, Rakan envolveu em seus braços e explicou o significado das tatuagens, que representavam o símbolo de sua tribo natal. Em seguida, tentou tranquilizá-la, pedindo que ela o tocasse, colocando a mão dela em seu peito tatuado. Lucina se questionava se era comum os homens serem tão musculosos, pois a pele de Rakan era dura como uma rocha. O rei a interrogou se ela passaria a noite com ele, ou se fugiria novamente. Então, com um gesto delicado, levantou-a no colo como se fosse uma boneca, e a colocou na cama, deixando seu coração disparado. No entanto, as palavras das serviçais começaram a ecoar em sua mente. Observando os braços fortes de Rakan, Lucina temia que seria difícil sobreviver a esse momento. O medo tomou conta dela, fazendo-a tremer com a possibilidade de ser machucada por ele. Mas, ao perceber a reação de Lucina, Rakan recuou e se afastou. Lucina se perguntou se ele havia ficado chateado. De repente, como se tivesse lido seus pensamentos, ele afirmou que não estava com raiva, assustando-a com sua capacidade de saber o que ela estava sentindo. Ele a olhou seriamente, e perguntou se ela desejava voltar para Berg para ficar com sua família. Lucina negou imediatamente. Em sua mente, ela ansiava nunca mais retornar àquele lugar. Com firmeza, afirmou que não queria voltar, pois agora era esposa de Rakan. Declarou que daria à luz seu filho, e se tornaria a rainha de Taiar. Ao ouvir suas palavras, Rakan perguntou se Lucina compreendia o verdadeiro significado de ser a rainha de Taiar. Ela pareceu perplexa com a pergunta, e Rakan explicou que isso significava estar preparada para sacrificar sua vida por ele, e pela tribo de Taiar. Lucina ficou sem palavras, contemplando o peso dessas palavras. Após um breve silêncio, Rakan se levantou, vestiu seu roupão, e afirmou que não dormiria com ela até que ela estivesse pronta. Disse a Lucina para descansar, pois ele iria dormir em outro quarto.
Em seguida, deixou-a sozinha no quarto. Outro dia, enquanto Lucina e Tite passeavam pelo palácio, ouviram as serviçais conversando sobre o fato de Lucina ter sido deixada sozinha no quarto, e de Hakan não a visitar há dias. Elas comentavam que, apesar de Lucina ter sido escolhida pelo próprio rei para ser sua esposa, ela parecia não ser diferente das outras. E Tite lançava olhares fulminantes na direção das serviçais enquanto se afastavam. À medida que se distanciavam das fofoqueiras, ouviram rumores sobre o iminente casamento de Hakan com Gareth. As serviçais mencionaram que em Tayar, era comum o rei se casar com a esposa de um irmão já falecido. E que esse casamento seria a melhor opção, dado o bom relacionamento entre eles. Lucina ficou surpresa com essa revelação, e ainda mais chocada ao ouvir que havia rumores de que quando jovem, Hakan havia tido um amor não correspondido pela mulher de seu irmão. Isso levantava a possibilidade de que Gareth pudesse ter sido o primeiro amor de Hakan. Sentada sozinha em seu quarto, Lucina refletia sobre o fato de que não via Hakan desde aquela noite. Tite havia mencionado que ele estaria fora por um tempo, mas tinha certeza de que ele voltaria a visitá-la quando retornasse. Lucina lembrava dos rumores que ouviu e se comparava a Gareth, questionando se Hakan, atraído por uma garota bonita como Gareth, poderia realmente se interessar por alguém tão lamentável como ela. Sempre temerosa e submissa diante de todos, ela se considerava patética. De repente, Tite rompeu pela porta e informou Lucina que Hakan havia retornado ao palácio, e que ela deveria ir dar-lhe as boas-vindas. Lucina corou levemente com a notícia. E em seguida, partiram para cumprimentar o rei. No caminho, alguém a chamou. Ao olhar para trás, Lucina viu Gareth, que quase não a reconheceu com sua aparência verdadeira. Gareth zombou dela, afirmando que suas palavras eram tolas, e que por ser inútil na cama, não era de se estranhar que Hakan estivesse irritado e tivesse ido embora, deixando Lucina corada. Gareth agarrou o braço de Lucina, comentando sobre sua aparência magra, e avisando-a de que, mesmo que ela tivesse se unido ao rei, certamente estaria morta. Ela aconselhou Lucina a fugir, já que ela parecia não ter a determinação necessária para se tornar a esposa de um dragão. Confusa, Lucina pediu para ela explicar. Gareth respondeu que ela deveria ter morrido naquele dia, mas que supunha que Hakan não achou necessário informar isso a ela. Curiosa, Lucina se perguntava o que o rei estava ocultando. Gareth revelou que o palácio de Tayar era o túmulo das mulheres, e que era raro uma mulher sobreviver depois de receber a energia do dragão. Aconselhou Lucina a partir se quisesse viver. De repente, Hakan se aproximou por trás, notando Gareth conversando com Lucina. Ela fez uma referência ao rei, e Lucina imitou. Gareth informou a Hakan que estava apenas dando conselhos a Lucina, e questionou a escolha de Hakan para noiva, advertindo que pessoas fracas como Lucina apenas morreriam em vão. Ela esperava que Hakan tomasse a decisão correta pelo bem de toda a tribo de Tayar. O rei agradeceu a Gareth pelo conselho, mas afirmou que a escolha de sua noiva era um assunto dele. Em seguida, chamou Lucina para acompanhá-lo. Durante o passeio, Hakan explicou a Lucina que estava ocupado e não pôde visitá-la. Perguntou se ela estava se acostumando a viver ali, e ela assentiu. Em seguida, perguntou se havia algo que ela gostaria de lhe dizer. Era difícil decidir qual pergunta fazer primeiro, e sua cabeça estava inundada com pensamentos. É verdade que você está apaixonado por Gareth? Você acha que sou frágil e patética? Tem algo que você não está me dizendo? Você não quer me ver nunca mais? Você vai casar com Gareth? O que você quis dizer quando falou que eu precisava estar disposta a morrer por você? Ou pela tribo? Por que todo mundo está dizendo que vou morrer? Nervosamente, ela questionou sobre o significado de ser rainha e como isso afetaria sua vida. Hakan começou a achar que Lucina estava assustada com suas palavras daquela noite, e esclareceu que ser a noiva do dragão significa estar disposta a arriscar a própria vida. Entendeu, no entanto, que era normal ela não estar disposta a isso, já que foi arrastada contra sua vontade até Tayar. Ele comentou que para ela, ele poderia parecer semelhante ao pervertido rei de Brion.
Lucina agarrou o braço de Hakan e afirmou que ele era diferente, explicando que ele era a primeira pessoa disposta a ouvi-la e que era o único que falava com ela sem se irritar. Hakan questionou por que ninguém a ouviu, mesmo sendo a única filha do Barão Berg. Nesse momento, ela se afligiu, temendo que ele descobrisse que era uma filha ilegítima. Então, mentiu dizendo que era porque ela falava como uma tola. Hakan tocou em seu cabelo e começou a observá-la. Comentou que não entendia isso, e enquanto sentia o aroma do cabelo dela, disse que se tivesse uma filha tão linda quanto ela, a protegeria, a encheria de joias de ouro, e a mimaria, ouvindo tudo o que ela dissesse, porque ela seria adorável. Logo depois, um guarda informou sobre uma emergência no palácio, e o desaparecimento de Adar. Hakan se desculpou com Lucina, dizendo que precisava ir imediatamente. Enquanto observava Hakan partir, Lucina ainda estava lisonjeada pelo elogio que ele fez, fazendo-a corar. Por alguma razão estranha, essas palavras pareciam mais importantes para ela, do que a possibilidade de sua própria morte. Observando seu reflexo no espelho, Lucina refletia sobre o elogio de Hakan. Era uma experiência nova para ela ouvir alguém dizer que era adorável. Enquanto se lembrava das palavras doces dele, também revivia as palavras de Gareth sobre a dificuldade de sobreviver após receber a energia do dragão, seguidas pela advertência de Hakan sobre os riscos de se tornar uma companheira da raça dos dragões. Ainda incerta sobre o verdadeiro significado por trás dessas palavras, Lucina se voltou para Tite, e pediu uma explicação a respeito do significado de receber a energia do dragão. Tite hesitou inicialmente, sem saber se devia revelar essa informação, já que Hakan ainda não a havia informado. Finalmente, ela esclareceu que receber a energia do dragão significava engravidar e dar à luz uma criança saudável para a raça dos dragões. Lucina pergunta se ela morreria após dar à luz, e Tite responde relutantemente que é comum, porque dar à luz uma criança forte da raça dos dragões é uma tarefa extremamente difícil. Lucina se pergunta se Gareth acreditava que ela morreria imediatamente, devido à sua aparência magra. Tite continua explicando que qualquer pessoa que dá à luz o filho do rei se torna rainha, pois é uma empreitada desafiadora. A própria Gareth era uma simples criada de origem humilde, mas se tornou rainha depois de dar à luz o filho do falecido rei. Lucina percebe que se ela tiver um bebê, sua origem não importará mais. Enquanto isso, Hakan visita sua mãe, Adar, que está deitada em sua cama. Ele assume que Adar o procurou, porque está preocupada com a possibilidade de uma nova guerra, e teme perder seu único filho restante. Adar, mãe de Hakan, foi uma grande rainha, reverenciada e celebrada por ter dado à luz 2 filhos da linhagem dos dragões guardiões, e por receber as bênçãos do fogo. No entanto, ela perdeu a sanidade devido ao trauma causado pela morte de seu irmão, Hakan, há 10 anos. Adar não conseguia aceitar que ele estava morto e se recusava a enterrá-lo, o que impediu que o corpo de seu irmão fosse incluído no Mesaluk desde então. Ela temia que o corpo de seu filho fosse levado embora, e por isso, preservou-o em uma caverna sagrada, acreditando que ele algum dia despertará, e abrirá os olhos novamente. Quando Hakan retornava ao palácio principal, Tura o questionou sobre por que ele não estava indo ao palácio onde se encontrava Lucina. Hakan respondeu que não estava no clima no momento, o que fez Tura elevar a voz para afirmar que a tribo precisava de descendentes. Se ele não queria Lucina, deveria ao menos considerar Gareth. Há 10 anos, o herdeiro ao trono estava envolvido na matança dos filhotes e foi assassinado. O falecido rei foi morto enquanto perseguia os assassinos para se vingar. Se algo acontecesse com Hakan, seria o fim da linhagem dos dragões guardiões. Hakan afirma que já escolheu sua companheira. Mas Tura explica o quão difícil é conceber uma criança da raça dos dragões, especialmente um herdeiro da linhagem dos dragões guardiões. O falecido rei tinha plena consciência disso, e passou a vida com várias mulheres até finalmente encontrar Gareth, com quem teve um filho. Tura aconselha Hakan a seguir o mesmo caminho. O rei, no entanto, fica furioso com a sugestão e confronta Turan, afirmando que não fará isso. Ele se recusa a ser responsável pela morte de inúmeras mulheres. Antes de Gareth,
Incontáveis mulheres haviam passado pelos aposentos de seu irmão e acabaram morrendo. Era muito raro que mulheres nascessem da linhagem dos dragões guardiões, e era extremamente difícil para mulheres de outras tribos sobreviverem à energia de um dragão guardião. Muitas mulheres morreram após passar apenas uma noite com seu irmão. Rakan pergunta a Turan se ele queria que ele arrastasse todas as mulheres que via para seu quarto, mesmo sabendo que elas morreriam apenas por abraçá-las. Ele deixa claro que não fará isso. Mas Turan afirma que as mulheres tomaram a decisão de buscar a oportunidade de dar à luz ao filho de um dragão guardião, pois isso poderia transformá-las em rainhas. Mulheres ambiciosas de origem mais humilde vinham em grande número para Taiar, já preparadas para o sacrifício. Rakan nega isso, dizendo que seu irmão já havia afirmado que não era verdade. A maioria dessas mulheres havia sido vendida por seus pais pobres, e quase sempre começavam a chorar, assim que se deitavam na cama. Ele murmura que Gareth foi a única que recebeu os abraços de seu irmão sem medo, e por isso seu irmão a amava tanto. Turan questiona por que Rakan não considera se casar com Gareth, enfatizando que ela já deu à luz um filho da raça dos dragões, aumentando bastante suas chances de sucesso em uma segunda tentativa. Turan reafirma ao rei que, por isso, o casamento com a viúva de um irmão falecido é uma prática comum em seu reino. Enquanto Turan fala, a mente de Rakan volta às memórias de sua infância. Ele se lembra de como seu irmão demonstrava seu amor por Gareth. O irmão expressou o desejo de ser enterrado em Mesaluk com ela, pois ela era a única mulher que o amava verdadeiramente pela pessoa que ele era, e não por ser rei. Ele aconselhou o jovem Rakan a encontrar alguém assim, que não fosse uma mulher que o seduzisse apenas pela ambição de se tornar rainha, mas sim alguém que o amasse genuinamente. Rakan expressa novamente que não deseja Gareth. Suspira, murmurando sobre o motivo pelo qual a raça dos dragões precisa sacrificar tantas vidas de mulheres para conceber uma criança. Turan explica que se não fosse pelos dragões, os reinos vizinhos teriam conquistado Taiar há muito tempo, e escravizado todas as tribos animais. Ele presume que Rakan já saiba que os Bronianos consideram os Taiares como bestas ou monstros. Eles poderiam ter massacrado todas as tribos, assim como fizeram com seus filhotes. No entanto, não invadem o reino por temerem os dragões e a poderosa energia de fogo que eles possuem. Sem o poder do dragão guardião, seria impossível proteger toda a tribo. Turan insiste que Rakan deve aceitar Lucina para que ela possa gerar seu filho e proteger os Taiares. Ele explica que essa é uma obrigação que o rei de Taiar deve cumprir para seu povo. No entanto, Rakan está preocupado com a possibilidade de Lucina morrer. Sempre que a vê, ele se lembra de sua salvadora, e se pergunta se é por isso que se preocupa tanto com ela. Turan lembra ao rei que mesmo que ele não a tivesse trazido para o reino, Lucina teria sido morta pelo rei de Brion, pois poucas das concubinas sobreviveram. Ela estava destinada a morrer de qualquer maneira. Então, não seria melhor dar-lhe a oportunidade de conceber um filho do dragão, e se tornar rainha? Logo depois, Tite entra no quarto de Lucina para informar que o grande rei está ali. Surpresa com a notícia, Lucina observa Rakan entrar, com o rosto levemente corado, carregando 2 taças e uma garrafa de vinho. Ele a pergunta se ela ainda está acordada. Aproximando-se de Lucina, Rakan elogia por sua beleza, e pergunta se ela se sentiu triste por ele não tê-la visitado. Ao ver Lucina corar, ele a assegura que a visitará mais frequentemente. Então, de repente, ele a beija. Enquanto compartilham o beijo, Lucina reflete sobre como era bom beijar alguém. Timidamente, ela expressa o desejo de avançar um pouco mais, o que faz Rakan questionar se ela não tem mais medo dele. Lucina, envolvendo os braços em volta do pescoço de Rakan, o beija em resposta. Enquanto continuam se beijando, Rakan a levanta no colo e a leva para a cama. Ele pergunta se Lucina está agora preparada para arriscar sua vida por ele e por Taiar. Enquanto pondera sua resposta, Lucina pergunta abruptamente a Rakan se ela é bonita. Ele responde que sim, que isso é evidente a todos, não só para ele. Lucina revela que é a primeira vez que alguém lhe diz isso.
Hakan fica surpreso e questiona se os humanos de Brion são todos cegos. Ele pergunta como eles não podem ver o quanto ela é preciosa. No entanto, os rumores sobre Hakan e Garrett invadem a mente de Lucina. E ela o empurra, visivelmente perturbada. Ela menciona que Garrett também é bonita, e pergunta a Hakan se ele tem sentimentos por ela. Confuso com a pergunta, Hakan pergunta o que Lucina quer dizer, enfatizando que ele está com ela agora. Nervosa, ela revela que ouviu rumores sobre o casamento dele com Garrett, e menciona que soubera que ele havia sido apaixonado por Garrett quando mais jovem, mas não correspondido. Hakan fica chateado com a insistência de Lucina, e pede que ela pare de falar sobre Garrett, ameaçando que se ela continuar, ele se afastará. Notando que ele não negou os rumores, Lucina começa a pensar que Garrett é realmente mais bonita do que ela. Sentindo-se magoada, ela diz a Hakan que ele mentiu, quando afirmou que ela era bonita. Essa declaração o deixa perplexo, e eventualmente, irritado, pois acredita que Lucina está dizendo isso, porque na verdade quer que ele vá embora. Ao ouvir o tom de voz dele, Lucina se sobressalta. Hakan, com um ar de decepção, se vira para partir, dizendo que se ela não deseja ser sua esposa, deveria ter apenas lhe dito, em vez de tentar irritá-lo. Ele sai. E Lucina, incapaz de articular suas emoções e impedir sua partida, fica sozinha novamente. Nos dias seguintes, as serviçais de Garrett informam a ela que Hakan não tem visitado o quarto de Lucina desde o último encontro deles. As criadas comentam que Lucina, claramente parecia assustada com Hakan e o rejeitava. Garrett observa que o rei não tem paciência para mulheres covardes, e acredita que Hakan logo perderia o interesse em Lucina. Ela ressalta que não precisa se preocupar com a garota, apesar da surpresa inicial com a escolha do rei. Suas serviçais a bajulam, afirmando que, agora que o rei estava decepcionado, ele certamente reconhecerá que Garrett é a única candidata verdadeiramente adequada para reinar Taiar. Suas leais serviçais, cientes da admiração de Hakan por Garrett desde a infância, reconheciam que ele havia reprimido seus sentimentos devido ao seu irmão. Garrett reafirma para suas criadas que no passado, Hakan admirava, lembrando-se das vezes em que o pegou lançando olhares para ela, apenas para ele corar e se esquivar quando ela retribuía. Ela estava convencida de que ele a desejava, mas agora que seu irmão não estava mais presente ele poderia tê-la, Hakan a descarta por sentir culpa pelo falecido irmão. Garrett estava certa de que ele retornaria para ela em breve. E afirmava que o palácio da rainha era seu, e de mais ninguém. Ao entardecer, Lucina refletia que após aquela noite, Hakan havia deixado de visitá-la por completo. Titi tentava animá-la, dizendo que provavelmente ele estava apenas ocupado, e que voltaria a visitá-la em breve. Lucina, lamentando não ter expressado seus verdadeiros sentimentos, e em vez disso, ter provocado a raiva de Hakan, reconhecia que precisava mudar seu comportamento. Ela recorre a Titi em busca de ajuda, procurando orientação sobre como corrigir a situação. Titi ficou surpresa com o pedido de Lucina para ajudá-la a melhorar seu discurso, mas prontamente se mostrou disposta a ajudar. Ela sugeriu que praticassem juntas para aprimorar as habilidades de fala de Lucina, enfatizando a importância de evitar gaguejar ao falar. Para criar um ambiente confortável e encorajador, Titi compartilhou um pouco sobre seu próprio passado, revelando que havia vindo de outro país para trabalhar em Taiar e sustentar os estudos de seus irmãos menores. Para ajudar Lucina a praticar sua conversação, Titi perguntou se ela também tinha irmãos. Inicialmente, Lucina tentou responder timidamente, mas graças à abordagem encorajadora de Titi, ela conseguiu responder a pergunta de forma mais clara e objetiva, ganhando confiança à medida que a prática avançava. No entanto, a prática das duas foi interrompida quando uma serviçal bateu à porta, informando Lucina que Garrett a havia convocado para ir ao seu palácio. Ela ficou surpresa com o convite. No palácio da rainha, Titi encorajou Lucina a aplicar as técnicas que haviam praticado, pedindo para que ela evitasse murmurar, e se assegurasse de terminar as frases de forma clara. Lucina, então questionou Garrett sobre o motivo de seu chamado.
Garrett explicou que havia convocado Lucina para discutir o banquete real que se aproximava, e que queria lhe fornecer um traje adequado para o evento, já que Lucina havia chegado recentemente de Brion. Ela ofereceu um vestido como presente, pedindo que Lucina o usasse no banquete. Embora Lucina tenha agradecido pela gentileza, ela ficou curiosa sobre o motivo de o vestido ser preto, pois em Brion, essa cor era usada apenas durante o luto. Ela se perguntou se a prática era diferente em Tayar. Então, Tite interveio, e explicou que o traje era semelhante a um vestido de funeral, esclarecendo a dúvida de Lucina. Garrett explicou que mandou fazer o vestido especialmente para Lucina, pois sentia pena dela, uma vez que se recusou a dormir com o rei e sentia falta de sua terra natal. Ao presentear o traje, Garrett esperava que Lucina transmitisse ao rei seu desejo de deixar Tayar em breve. Ela preparou esse presente com a intenção de expressar sua piedade por Lucina, e insiste para que ela aceite esse gesto de bondade. À noite, antes do banquete, Tite não conseguia deixar de se preocupar com o traje preto que Lucina estava usando, temendo que isso pudesse causar um mal-entendido com Rakan. Ela temia que o rei pudesse pensar que Lucina o culpa pelas mortes em sua terra natal. Lucina estava ansiosa com a possibilidade de que, se Rakan interpretasse mal a mensagem do traje, ele nunca mais a procuraria. E se ele visse o traje como um desejo de retorno à sua terra natal, e lhe sugerisse voltar para a baronesa? No entanto, a conversa das duas foi interrompida por uma voz pedindo comida. A porta se abriu e uma senhora entrou. Lucina perguntou quem era a mulher, e Tite não soube responder, pois havia começado a trabalhar no palácio há pouco tempo. Adar notou Lucina usando o traje preto, e imediatamente presumiu que ela estava de luto por alguém. Lucina tentou esclarecer que o traje era para o banquete real, mas a senhora insistiu que essa cor não era apropriada para um evento festivo. Tite observou as joias da senhora e percebeu que ela não devia ser uma empregada, embora a senhora não parecesse totalmente lúcida. Adar então se ofereceu para ajustar o traje de Lucina, o que deixou Tite radiante. Curiosa, Tite perguntou à senhora quem ela era. E Adar se apresentou como Rita, e explicou que faria o ajuste em troca de algo para comer. Enquanto isso, Garrett foi informada por suas servas que Adar havia desaparecido novamente, e que provavelmente havia entrado no palácio da rainha. Garrett achava que Adar acabaria encontrando Lucina, e decidiu que iria escoltá-la de volta ao seu quarto pessoalmente. Ela instruiu as servas a não informar nada ao rei, para evitar preocupações desnecessárias. Após satisfazer sua fome, Adar começou a ajustar o traje. À medida que a tesoura cortava o tecido, Lucina e Tite expressaram um pouco de pânico. Adar tranquilizou Lucina, afirmando que se ela estava interessada em alguém, esse alguém acabaria se apaixonando assim que a visse. O tecido preto do traje destacaria o contraste com a cor do cabelo e a pele pálida de Lucina. Adar pediu que confiasse nela. Garrett, observando pela porta entreaberta, decidiu deixar a situação como estava e se afastou, permitindo que Adar continuasse. Com um tom irônico, comentou que Lucina deveria se sentir lisonjeada por ter a rainha anterior ajustando seu vestido. Lucina ficou envergonhada com o vestido, tentando se cobrir com um pano. Ela mencionou que não poderia ir ao evento assim. Tite tentou remover o pano, observando que o traje agora parecia muito melhor. À medida que o pano ia caindo, a beleza de Lucina se revelava, e o figurino se ajustava perfeitamente a ela. Lucina corou, ao perceber que estava usando um traje tão revelador. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!